Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão, para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nos encontramos aqui neste tempo pascal. Como escutamos na oração coleta, logo no início da missa: Senhor, que o nosso coração manifeste uma oração, e que essa oração seja, na verdade, um louvor, seja um agradecimento, que possamos bendizer o vosso nome por todo sempre. E quando olhamos de forma particular para o Evangelho, escutamos hoje o Evangelho de João, capítulo 6. Esse capítulo 6 é muito marcante, pois vai mostrar para a gente o início do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E curioso é que quando falamos de Eucaristia, quando falamos de pão da vida, nunca pode ser dissociado de valores como caridade, de amor, daquele que tira de si para dar ao outro. O próprio Jesus, o pão da vida. Estamos percorrendo também este tempo pascal, um tempo do ressuscitado, um tempo da presença de Jesus no nosso meio. Quando olhamos de forma particular para a leitura que nós escutamos, Gamaliel nos mostra que o que é de Deus não precisamos temer. Num primeiro momento, Gamaliel apresenta 2 falsos profetas que pregaram uma falsa mensagem e a sua mensagem foi dissipada. Os seus inimigos, as pessoas que dissipavam aquelas mensagens, foram perseguidas e acabaram sendo suprimidos. Mas Gamaliel, um homem douto, um homem conhecedor da lei, adverte: se a mensagem deste homem é sim uma mensagem de Deus, é algo que permanece. E não é à toa que a nossa igreja permanece 2000 anos depois, animadas pelo ressuscitado. E curioso que mesmo diante da condenação dos apóstolos que foram açoitados, eles tiveram uma reação totalmente diferente do objetivo do castigo que eles receberam. Eles foram advertidos para nunca mais falar de Jesus, mas ao contrário disso, eles se alegraram, pois viram que a profecia de Jesus era verdadeira. E o seu coração, como escutamos na oração coleta, manifestou uma alegria, manifestou um júbilo, e eles passaram a proclamar com mais alegria ainda a mensagem de Jesus. E quando olhamos para o Evangelho, Jesus hoje multiplica os pães. Curioso que o evangelista hoje apresenta também um diálogo
entre Filipe e Jesus. Jesus pergunta: onde vamos conseguir pão para esta multidão? Jesus já sabia que naquele momento haveria manifestação, haveria um sinal, Eucaristia, sinal para nós de ação de graças, manifestação de Deus, a começar pelo início do Evangelho, à beira do mar da Galileia, mar de Tiberíades, também conhecido, local da manifestação de Deus, um local teológico. Jesus se entrega como alimento para nós na Eucaristia. Esse início do capítulo 6, mas também devemos sempre ansiar pelo pão, este pão da vida, pelo Jesus ressuscitado que se faz presente neste tempo pascal. Amados irmãos e irmãs, quando falamos de Eucaristia, nunca pode ser dissociada de valores como paz, amor, comunhão e partilha, fraternidade. Jesus inicia para nós este discurso do pão da vida e mostra também que Ele é o novo pão, Ele é o maná do deserto, Ele é aquele que vai animar a nossa caminhada, Ele é aquele que vai animar o nosso espírito, Ele que vai continuar caminhando conosco para todos sempre. Jesus é aquele que se realiza todos os dias na nossa vida, essa manifestação, essa transformação, que no primeiro momento podemos pensar numa escassez, como 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, como escutamos, mas Deus se manifesta no pequeno, no frágil, naquilo que é limitado, para alimentar sempre a nossa vida, oferecer para nós essa oportunidade de vida eterna, oferecer para nós essa abundância. Em Deus o pouco se faz muito. Percebemos que no primeiro momento Filipe alerta das dificuldades, mas depois multiplica o pão. Jesus é aquele que se realiza no passado, mas uma esperança que continua viva na nossa vida, na nossa comunidade, e aquele que está sempre disposto a reafirmar esta aliança, uma aliança que outrora fora escrita para com Israel, mas que em Jesus se faz uma nova e eterna aliança, uma aliança marcada pelo seu sangue, uma aliança marcada pela sua presença. Jesus mostra para nós hoje também que o seu reino não é deste mundo, o seu reino não é os valores que passam pelos bens transitórios, mas o reino de Jesus é o reino da eternidade, é o reino que nos conduz ao Pai, que nos mostra uma verdadeira filiação, uma verdadeira vida infinita em plenitude, com Cristo, com Jesus, com o nosso novo maná. E que hoje sempre, diante da mesa da palavra, diante da mesa da Eucaristia, a exemplo dos apóstolos que nós escutamos, ainda que perseguidos, ainda que muitas vezes judiados por conta da nossa fé em Jesus, possamos manifestar este louvor, manifestar a nossa gratidão e proclamar a cada vez mais essa alegria, essa mensagem da boa nova de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.